padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de abrir nossos corações para que, ao proclamar a palavra, nós sejamos amorosos ouvintes dela. São Paulino de Nola, um bispo, numa carta, nos convoca e nos indica um caminho importante, ao dizer: esforcemo-nos por fundir em Cristo o ouro dos nossos sentimentos e a prata de nossas palavras. Aquele que perscruta os corações a Ele unidos, depois de purificar-nos no crisol deste mundo, nos transforme em ouro cintilante e moeda digna de trazer impressa a sua efígie. De nossa parte, irmãos e irmãs, esforcemo-nos e ofereçamo-nos para nos oferecer a Ele como pedras buriladas pelas obras da luz. Não sejamos duros de coração como lenho, nem estéreis nas obras como feno ressequido, ou instáveis na fé e na caridade, fracos e inconsistentes como a palha. Ao contrário, como o empenho de nossa vontade não se realiza logo, mas só na firmeza da paz, peçamos para a nossa construção essa profunda tranquilidade, na qual se edificava o templo sem barulho algum de martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta. Uma vez edificado o templo de nosso coração, quando tivermos purificado nossos sentidos de todo fermento de maldade, nosso Senhor Jesus Cristo terá em nós trânsito livre. Para isso, acolhamos a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amado irmão, amada irmã, quando ouvimos esta passagem do Evangelho, em princípio podemos correr o risco de pensar tratar-se de alguma discriminação ou exclusão por parte do Senhor. Absolutamente. Por isso os discípulos ficaram incomodados e perguntaram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus ajuda-os a compreender: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Deus dá a nós todos a oportunidade deste conhecimento, mas é preciso que cada um de nós queira e se abra à graça de Deus. Se Deus nos dá e nós nos fechamos ou não nos abrimos, por não cultivarmos no fundo do nosso coração um desejo profundo de compreender o que Deus nos fala e de assumir o que Ele nos indica, nós teremos olhos e não veremos, ouvidos e não ouviremos. Por isso o Senhor diz: a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Parece uma contradição, mas não é. Esse é o desafio nosso. Para ter mais é preciso abrir-se e desejar. Desejar não apenas isto ou aquilo materialmente, mas sobretudo o amor de Deus derramado em nossos corações. É por isso que o Senhor fala em parábolas,
para exatamente desafiar e chamar a uma compreensão nova, que é uma necessidade de nós todos. Do contrário, nossos olhos não verão, nossos ouvidos não escutarão e, consequentemente, não compreenderemos. Por isso, o Senhor lembra o profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Por causa da dureza de coração e da insensibilidade. Este é um cuidado que nós devemos ter, porque o Senhor diz: eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e consequentemente não compreender com o coração, e assim não se convertem e não são curados. A nossa cura depende da nossa escuta deste Senhor que nos fala. E é aí que nós encontramos a verdadeira e autêntica bem-aventurança, quando ele diz: felizes os que ouvem e os que veem. Muitos profetas e justos desejaram ver e não viram, desejaram ouvir e não ouviram. Santo Ambrósio nos diz uma palavra, com esta concluo: Deus nos olha. O olhar de Deus para nosso espírito é fundamental, que Ele se digne visitar-nos na nossa mente e nós estejamos abertos para que Ele possa, assim, nos ajudar numa intimidade profunda a compreender o caminho que nos é indicado. Peçamos a Deus a graça de não permanecermos na nossa ignorância e no nosso fechamento em razão de outras buscas e de outros desejos que não valem a pena. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.